Já ouviste falar sobre revolução analógica? Ultimamente os meus algoritmos têm mostrado muitos conteúdos sobre esta coisa da revolução analógica. Mas o que é exatamente a revolução analógica? Digamos que é uma vontade de voltar a tecnologias um pouco mais analógicas. Faz sentido, não é? Então é como se as pessoas estivessem a recuar um pouquinho no tempo e fossem, por exemplo, ouvir música em discos de vinil ou em cassetes, ou escrever mais à mão. Enfim, ir um pouquinho mais para esta coisa menos digital e talvez com menos pressa. Mas isto já sou eu a dizer, não é? E para ser sincera, não me admira nada que esta espécie de revolução esteja a acontecer. Porque sim, nós estamos na revolução digital, para sermos sinceros, não é? Mas eu acho que todos nós estamos cansados da coisa digital. Não de tudo. Eu não sou nada contra o digital. Eu acho que eu adoro a internet e eu adoro o que a internet nos pode dar. Mas talvez não da forma que temos utilizado a internet. Não da forma como tudo isto tem evoluído. Talvez já estejamos todos muito cansados. Sabes, aquela fadiga digital de não aguentamos mais tantos conteúdos, tantas coisas, e é cansativo. E não só isso, nós estamos constantemente à procura de mais conteúdo, de mais coisas, enquanto consumidores. Nós estamos a consumir mais conteúdos e parece que nós já nem conseguimos dar uma pausa na nossa cabeça e só deixar com que ela pense o que ela quiser. Parece que constantemente nós queremos preencher a nossa mente com mais e mais e mais conteúdos. Sei lá, eu vou lavar a louça e estou a ver um vídeo no YouTube. Eu vou conduzir e eu estou a ouvir um podcast. Vou tomar banho e estou a ouvir outro podcast. E assim sucessivamente os dias vão passando e eu vou preenchendo sempre cada buraquinho do meu dia com mais um conteúdo. E eu não estou a dizer que isso é errado. Eu não estou a dizer que é errado conduzirmos e ouvirmos um podcast. Afinal, nós conduzíamos e ouvíamos rádio. Mas talvez não desta forma insana que está a acontecer. E eu acho que isto acontece meio que naturalmente. Porque há tanta coisa que nós só vamos consumindo. Porque há sempre mais e mais e mais e mais para consumir. Então, isto cansa. Isto cansa e mata completamente a nossa criatividade. E eu sempre me considerei uma pessoa bastante criativa. Ou pelo menos uma pessoa muito imaginativa. Eu tinha a capacidade de imaginar mundos completamente paralelos num lugar e tudo acontecia na minha cabeça. Mas eu acho que nos últimos tempos eu tenho perdido um bocadinho essa habilidade, essa capacidade de imaginar, essa capacidade de refletir. Exatamente porque constantemente eu estou a ocupar a minha cabeça com mais um conteúdo, com mais alguma coisa. Então, claro que não há nenhum problema em ouvirmos um podcast enquanto estamos a conduzir, ou ver um vídeo no YouTube enquanto estamos a lavar a louça. A questão é, não precisa ser sempre. E eu prometi a mim mesma que este ano eu iria fazer os possíveis para acalmar um pouco a minha mente. Para não estar nesta busca constante por novas coisas. Não novas experiências, mas novos conteúdos. Tipo, será que há alguém que faz isto e eu posso aprender mais sobre aquilo e ver mais um DIY de não sei o quê? Não, não quero mais isso. Eu quero ter as minhas próprias ideias, eu quero tirar as minhas próprias conclusões, porque eu acho que isso é outra coisa. Nós estamos constantemente a ouvir tantas coisas, tantas opiniões, que às vezes nós confundimos um pouquinho as coisas e já nem sabemos bem qual é que é a nossa própria opinião. E, claro, novamente, não há mal nenhum em ouvirmos outras opiniões. Acho que isso é extremamente importante e pode até ser perigoso não ouvirmos outras opiniões. A questão é darmos tempo para refletir depois sobre cada uma das opiniões que nós ouvimos. E eu acho que é esse tempo que nós não estamos a dar a nós mesmos para criarmos as nossas próprias conclusões. E definitivamente eu estou a divagar imenso. Mas como isto é o divagando por aí, eu acho que está tudo bem. A ideia é mesmo divagarmos. Mas voltando à questão de o objetivo deste ano ser acalmar um pouco a mente.
eu sinto que estou a conseguir fazer isso. Ok, que ainda estamos em janeiro, no final de janeiro, mas ainda é janeiro, mas eu sinto que eu tenho estado a conseguir fazer isso. Eu comecei a ler mais e ao começar a ler mais, eu comecei a sentir que a minha mente estava a começar a acalmar. E à medida que eu ia lendo mais, a minha vontade de ir, sei lá, para o TikTok ou para os Reels do Instagram, sei lá, começou a diminuir um pouco. E eu não estou a dizer que não vou a redes sociais, eu continuo a ir a redes sociais. Simplesmente eu estou a ir menos. Porque lá está, eu não acho que as redes sociais sejam uma coisa má. A coisa má é quando nós as utilizamos indevidamente. E tem-me dado muito mais vontade, por exemplo, de ir para o YouTube, onde vejo conteúdos mais longos, às vezes mais densos, às vezes mais leves, mas mais profundos, mais, acima de tudo, mais longos e que nos dão tempo para pensar sobre eles e que vamos conhecendo melhor as pessoas que estamos a acompanhar, o trabalho das pessoas que nós estamos a acompanhar e também o Substack. O Substack, que também, pronto, é outra forma de leitura, não é ler livros, mas é outra forma de leitura e que eu sinto que também conseguimos muito mais profundidade e muito mais conexão com quem nós acompanhamos e conhecer mais o trabalho dessas pessoas realmente. E lá está, vermos as opiniões delas, lermos as opiniões delas, ouvirmos as opiniões e depois parar. Parar, refletir, pensar, imaginar. E eu acho que é isso que a leitura também me tem dado um pouco. Essa vontade de imaginar. Até aconteceu no outro dia que eu tinha estado a ler e entretanto tive que ir a um lugar e fui a conduzir. E o que é que acontece? Normalmente eu ponho os fones nos ouvidos, um podcast a dar e lá vou eu conduzir. E estou a ouvir mais informação, mais informação, mais informação. Só que nesse dia eu pensei, não vou ouvir um podcast, não me apetece ouvir um podcast agora. E então eu simplesmente estava a ouvir a rádio, que por norma dá mais música do que a coisa falada, pelo menos naquele horário. Então era muito mais música do que pessoas a falar. E então eu ia ouvir a música da rádio, a música que alguém decidiu que eu poderia ouvir, eu não escolhi absolutamente nada, e ia olhar para a paisagem, ia vendo o que é que estava a acontecer, e estava um dia especialmente bonito. Não bonito de estar sol, por acaso não estava sol nenhum, estava uma grande tempestade, mas para mim aquele dia estava maravilhoso, porque havia nuvens, havia chuva, havia muito movimento e o que eu achei mais bonito foi os pássaros que estavam a voar, mas muitos pássaros, muitos pássaros. E que foram, assim, desde o campo até à cidade, uma fileira enorme de pássaros que deambulavam pelo céu. E eu achei tão bonito olhar para tudo aquilo. E olhar realmente, não só estou a ouvir um podcast e estou a olhar. Parecia que a música que estava a acompanhar aquela viagem fez com que eu conseguisse apreciar muito mais do que se estivesse apenas a ouvir um podcast. E com tudo isto, eu não quero dizer que, ok, então vamos aderir completamente à revolução analógica e vamos desistir do digital completamente. Também não acho que isso faça sentido. Até porque sim, eu quero escrever à mão, eu quero sentir o lápis a riscar o papel, eu quero sentir o pincel numa tela, eu quero ouvir música num disco ou num CD, ou seja lá como for. Eu quero essa parte analógica também. Mas eu não quero abdicar do digital, até porque o digital continua e vai continuar a evoluir. E eu não quero ficar a meio do caminho. Então eu acho que isto é uma questão de equilíbrio. E eu gosto de tecnologia. Eu adoro tecnologia. E eu gosto de assistir à evolução tecnológica. Por isso, eu também quero fazer parte desta parte digital. Eu quero fazer parte desta parte digital. Deu para perceber, não é? A redundância, mas pronto. Então, apesar de eu querer também muita coisa analógica, eu não quero abdicar do digital. Não quero, daqui a uns anos, nem perceber como é que as coisas funcionam. Porque sim, elas vão continuar a evoluir. Porque a revolução digital vai ser muito mais forte do que a revolução
a revolução analógica. Então, sem grandes conclusões, porque vocês já sabem que no Divagando por Aí não há conclusões, raramente estas minhas reflexões se resumem a uma conclusão, mas eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Pelo menos é isso que eu quero. Eu quero equilibrar o digital e o analógico. Eu quero ler mais, mas eu não quero deixar as redes sociais. Eu também não gosto muito dessa coisa radical de então vamos desistir de tudo. Acho que também não faz sentido. Eu acho que o digital trouxe imensas vantagens. Eu acho que nós podemos tirar muitas vantagens do que o digital nos dá, mas sabendo utilizar da forma correta. E a forma correta é o que fizer sentido para cada um, no fundo. Então lá está, sem grandes conclusões. Não é que eu esteja completamente fundo nesta revolução analógica, mas também não quero ir ao fundo na revolução digital. E este é mais um Divagando por Aí. Encontramos no próximo mês.